E o Alessandro entrou em contato depois por e-mail, fazendo uma série de críticas muito construtivas, positivas, e até aqui ele está colocando realmente para incentivar o debate, em relação ao que foi colocado como crítica para a democracia representativa. Então a gente vai ler aqui, ele coloca uma série de argumentos ou refutações, e a gente vai poder responder pontualmente também. Então ele coloca assim, ó, lógico, ontem na tertúlia você participou de uma resposta sobre democracia representativa, a convite do professor Valdo, pois então, como eu havia enviado a pergunta, complemento aqui com algumas percepções pessoais discordantes e ainda não bem compreendidas. Então, quando você fala que os representantes não correspondem às expectativas e interesses dos representados, como bem vemos nos políticos em geral, você coloca isso como justificativa para o descarte do modelo representativo, quando tem a percepção de que o problema está no comportamento dos representantes, em ignorar as vontades da maioria, e também dos próprios representados, que além de terem escolhido aqueles políticos pelo voto direto, deixam de questionar a má representatividade. Ou seja, o problema, a meu ver, é o próprio estágio ainda imaturo da democracia na prática decorrente do estágio imaturo da sociedade, em grande medida patológica. Com certeza, mas em relação aqui ao argumento, talvez não tenha ficado muito claro, o argumento da inviabilidade do ponto de vista da representatividade. Por quê? Imagine um deputado ou um próprio senador que foi eleito lá com 5 milhões de votos. E aí tem uma discussão sobre, por exemplo, aí o casamento de homossexuais ou legalização de drogas. Esse deputado ou esse senador, no caso, vamos falar de senador, ele não tem como saber qual é a opinião dos 5 milhões de eleitores que o elegeram. Então, se a gente for falar a rigor, processo de representação, quando você passa, por exemplo, uma procuração para alguém, essa pessoa está representando diretamente os seus interesses. Ela vai agir no seu lugar de acordo com os seus interesses. Um senador desse, ele não tem condições de saber se a maioria das pessoas que votaram nele, primeiro que ele não sabe nem quem são, só sabe que são brasileiros, por exemplo. Mas ele não tem como saber se a maioria é a favor da legalização das drogas, se é a favor ou contra o casamento homossexual. Então ele vai votar conforme o interesse dele. Então, só para você pensar nesse sentido. Na democracia direta, na democracia plena ou pura, o processo de escolha é feito diretamente pela população. Então vai corresponder ao que o Rousseau já falava lá da vontade geral. Aí sim, é um mecanismo que funciona pela vontade geral. Então, esse é o primeiro ponto, não é bem como você está colocando. Outro, ele coloca aqui, por outro lado, quando você afirma, a partir do descarte da democracia representativa, que o modelo ideal é o da democracia plena, penso que isso merece reflexão mais atenta. Primeiro ponto, é importante deixar claro que a democracia plena é indubitavelmente melhor, mais avançada, mais justa. Fato. Contudo, pelo próprio funcionamento da democracia plena, sabemos que ela pode ser viável, hipótese, num grupo que seja pelo menos minimamente politizado, educado politicamente. De outra forma, é evidente que só participaria das escolhas decisórias aqueles instruídos, aptos e motivados a levantar o braço e defender seu ponto de vista claramente. Então ele está colocando que a democracia plena ela só é viável a partir de ter uma população esclarecida, educada. Isso também serve para a democracia representativa. Na hora que você tem uma população que está mais ignorante, sem educação, ela também vai decidir errado, por exemplo, na condição da eleição, do voto que ela vai dar para determinados candidatos. E ela também não vai ser capaz de avaliar criticamente a ação desses candidatos. Então, esse argumento que você coloca, que seria pré-requisito para se exercer a democracia direta, ou a democracia pura, também é pré-requisito para a democracia representativa. Então, ele, como diferencial, não funciona. Outro ponto que ele coloca. Aqui temos um problema. Abrindo os horizontes além da CCCI, veremos que a sociedade ainda está muito longe de demonstrar um comportamento com tal nível de cidadania. E entendo que continuaremos assim enquanto estivermos na condição de planeta hospital. Ou seja, muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, quiçá séculos.
Então, veja, aqui parece, pelo menos você está tratando aqui, lá na frente... Aí agora eu falo, Bidu. Eu tenho falado isso aqui o tempo todo. Justamente, então, mas a mudança ela tem que começar agora. Então, não é porque isso vai levar séculos, já é um pensamento até chinês, né? A longa caminhada começa com o primeiro passo. Argumento. Olha aqui, você está muito preocupado com as coisas, não é porque vai levar séculos ou milênios que você vai ser consciência livre, mas começa agora. Tem que começar? Em algum momento tem que começar. É bom falar isso para ele. Então, se for assim... Que tal você começar a ser consciência livre desde já? Saber o que é isso? Para a gente chegar no serenão, vai ter que passar por evoluciólogo, para passar por desperto. Tem umas pequenas etapas. Sabe? Então, pequenas etapas. Então, veja, isso não invalida a crítica ao modelo vigente da democracia representativa. Esse é um ponto importante. Agora, um detalhe. Quando você coloca aqui que, além da CCCI, vale ressaltar que existem já hoje, no dia de hoje, em 2011, atividades já em relação à democracia direta em outros cantos do mundo. Por exemplo, na Suíça, tem a parte de alguns... Eles querem até entrar em contato conosco. Oi? Eles querem até justamente, lá na Suíça, num dos cantões suíços, tem a prática da democracia direta. Isso é muito bem documentado pelo próprio professor Vasconcelos, que hoje é o autor e pesquisador desse tema da democracia pura, junto com o professor Volney Lins. Eles estiveram na Suíça e documentaram todo esse trabalho que é feito lá. Inclusive, no ano que vem, como o professor Walter está lembrando, nós queremos trazer aí para o simpósio de democracia pura, nós queremos trazer justamente representantes lá para poder falar de estudo de caso. E não é só na Suíça, não. Em outras partes também isso ocorre. Como também já ocorreu na história. Nós estamos falando do momento presente e também na história. Fala o caso de Itaipu aí. Vocês vão lá, né? Inclusive, só para você ter uma ideia, nós vamos agora, em outubro, ia ser em setembro, no mês que vem, mas vai ser agora em outubro, nós vamos estar participando lá em Itaipu, mais especificamente no Parque Tecnológico de Itaipu, com um curso Heterocrítica de Obra Útil, cuja obra vai ser Democracia Pura, do professor J. Vasconcelos. E a ideia é discutir, vão ser 50 vagas, abertas a estudantes, inclusive da UniOeste, que é a universidade pública aqui do Oeste do Paraná, e vão ser distribuídos livros de democracia pura para que possa ser feita a discussão e avaliação crítica. Veja, numa instituição pública, não só uma instituição, são várias, porque é o Parque Tecnológico, é a Itaipu, é a UniOeste e possivelmente vai ter representantes, são pessoas da UNILA. Então são vários organismos públicos onde vai ser discutido justamente a ideia da democracia pura, democracia direta. Então há iniciativas nos dias de hoje. Isso não é exclusivo da CCCI ou um sonho só da CCCI. Outro ponto é o seguinte, dizendo de outra forma, isso ele falando, é evidente que a democracia plena já está se tornando factível para este pequeno grupo, microminoria da CCCI. Mas também é evidente que pensar em implantar, neste momento, 2011, a mesma democracia plena no planeta inteiro é sonho. Ninguém falou que vai implantar da noite para o dia. Isso aí vai levar um tempo, mas a gente está colocando que já tem que se discutir. Quando sinto a motivação de ajudar no processo de educação eleitoral e cidadania hoje, sei que é o tipo de trabalho de formiguinha cujos frutos não veremos, pelo menos não nestes mesmos somos. Por outro lado, falar em democracia plena em meio à sociedade e para a sociedade atual, assédios, bracos, escolaridade precária, insegurança pública, Bolsa Família, assistencialismo mil, entre outros aspectos subdesenvolvidos, já seria mais do que sonho, seria ingenuidade. Olha, nós aqui não estamos numa condição de ingenuidade não, Alessandro. Ninguém disse que vai ter que ser feita essa mudança da noite para o dia. Há um período de transição. Que você parece, quando você fala, parece que está meio tudo ou nada. Ou é assim, ou é da outra forma. Se a gente pegar até, classicamente, existem teorias de mudança, mudança social, mudança organizacional, você tem 3 etapas de uma mudança. Você tem o que se chama a primeira etapa de descongelamento, onde se coloca em crítica, em crise, o modelo vigente, e é o que nós estamos passando nesse momento.
Depois há o processo de implementação da nova proposta, do novo modelo, e numa terceira etapa há o processo de congelamento ou consolidação dessa mudança. Então veja, isso aqui não é uma condição de ingenuidade, isso é o primeiro passo. A partir do momento em que você tem, onde você se encontra, ou nós nos encontramos, e onde nós queremos chegar, que é a democracia direta, é importante saber qual é o passo seguinte. Existe toda uma transição de um ponto ao outro. Tá? Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Outro ponto. Da forma que vejo, com amplas possibilidades de estar errado, o processo cresce sob dois prismas. O autodesenvolvimento acelerado da CCCI, na implantação de neoverpons, inclusive no que diz respeito à democracia plena, e de outro ponto, a evolução mais lenta do grupo maior de concidadãos terráqueos. E aqui não vejo possibilidade de saltos evolutivos, passando da quase comatose política para a democracia plena, simplesmente porque é mais evoluída, infelizmente. Eu não sei o que ele entendeu da tertúlia de anteontem, mas ninguém falou que a Terra vai virar democracia plena de uma hora para outra. Ninguém defendeu. Até a gente queria, mas ninguém está colocando que é isso e vai ser dessa forma. Só quero lembrar uma coisa. Um dos processos de mudança também, uma das estratégias de mudança é um modelo que se chama bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Então, professor Valdo, volta e meia cita isso. Mundial. Oi? Que é o processo mundial. Também do Estado Mundial, mas como é que a gente chega lá? Quando é que a humanidade vai virar todo mundo intermissivista? Mas tem que começar, né? Mas começar. O bottom-up, você começa com pequenas ilhas dentro daquela proposta. Como o professor Valdo diz, as ilhas se encontram, né, todos num continente só, até que chega num ponto de saturação, que aí aquele modelo ele começa a ser vigente. Com a CCCI, com o Cantão Suíço, com a comunidade, por exemplo, existe a comunidade de bairro, né, Associação de Moradores de Bairro aqui de Foz do Iguaçu, um trabalho aí que já está sendo feito. Oi? Nós já temos várias cognópolis. Já tem mais de uma cognópolis. Então, quer dizer, isso é fora da CCCI também. A Associação de Moradores não tem nada a ver. Nós aqui temos uma universidade aberta, dedicada ao processo da conscienciologia, que objetiva também a democracia pura, o Estado mundial, a cosmoética e a intermissibilidade autoconsciente. Então, nós estamos nessa. Está tudo contribuindo nisso. É questão de você. Uma primeira etapa é o planejamento. Planejamento você tem que ver. E volto só para finalizar. Agora, não desespere. Fala com ele para não desesperar. A gente chega. Para finalizar aqui, ele coloca por último o seguinte: além desse aspecto. Nós éramos germes e vírus. Estão muito melhor atualmente. Além desse. Só de bactéria a gente tem 100 bi com a gente. Nós somos muito importantes. As bactérias acham que cada um de nós é um universo. É o universo. Além desses aspectos puramente analíticos da sociedade, fatos e parafatos, outros mais práticos me deixam em dúvida. Foi falado no Conselho dos 500, pois certamente é o exemplo experimental que temos da democracia direta plena. Mas e quando forem 1000, ou mesmo 10 mil, 1 milhão, provavelmente necessitamos de recursos tecnológicos ainda inexistentes. Lembramos que no Brasil somos mais de 190 milhões, dados do IBGE, e seremos 7 bilhões no mundo, já em 2013. Grande parte destes simplesmente alijados das mínimas condições de cidadania. Então veja, lá no próprio livro do J. Vasconcelos, ele já coloca isso dos recursos tecnológicos. E hoje já é possível sim. Você deve saber que vamos pegar no caso do Brasil, imposto de renda, parece que agora para o próximo ano, ou daqui a 2 anos, já não vai ter mais em papel. É todo ele... Esse ano já foi assim, né? Então, é todo ele informatizado. Ora, se você consegue, pelo menos com a população ativa, fazer a questão de imposto de renda, que é algo até mais complexo, ser todo informatizado, por que você não conseguiria fazer isso para tomadas de decisão? Então, sistema eleitoral, ele é informatizado, ele não é online, mas ele é informatizado. Então, você tem hoje, sim, recursos tecnológicos para se trabalhar com grandes massas, com grandes públicos. Então, isso aqui também não está muito validado. Então, só ressaltar que é importante, é válida a iniciativa do Alessandro, ele é lá de Boa Vista,
a iniciativa do debate, de promover o debate, que é a proposta da tertúlia.